O solteiro e a pornografia ou masturbação. Como é que você resolve esse grande problema se você ainda é solteiro, guerreiros? Aqui é o Miguel, sejam muito bem-vindos para mais uma live de aquecimento para o escape. Hoje nós vamos conversar a respeito do solteiro, como é que o solteiro pode vencer essa batalha. Ontem nós tivemos uma live específica para quem é casado, falamos, ou melhor, para quem é casado e também para aqueles que um dia querem se casar, que é algo muito importante, que é como é que a gente pode resistir às tentações da pornografia se o meu cônjuge não tem o mesmo interesse pelo sexo como eu tenho. Hoje nós vamos nos deter nessa temática que está bem relacionada com a fase que muitos que estão com a gente aqui estão vivendo, que é, eu ainda não sou casado, então, poxa, eu ainda não tenho essa oportunidade de ter a satisfação sexual, essa questão do meu cônjuge querer, não querer tanto sexo, nem é a minha realidade. Então como é que eu faço, Miguel? Como é que eu me livro da pornografia e da masturbação? Como é que eu venço os grandes desafios que são peculiares a essa fase da vida ou, de repente, a essa situação que pode ser que você viva para sempre? Tem pessoas que não vão se casar e vão ficar solteiras para sempre. Como é que a gente lida com esses desejos que a gente tem? Como é que a gente lida com esse problema da pornografia e da masturbação sendo solteiro? Essa é a nossa temática de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, meu irmão Igor. Bom dia a todos que estão chegando com a gente aí. Já chega dando um coraçãozinho nessa live aqui para eu saber que você está gostando. Também aqui no YouTube, no Spotify, deixa uma curtida para eu saber se você está gostando. E se você quiser compartilhar com outras pessoas, chamar outros amigos, chamar outras pessoas para participarem com a gente, porque esse tema é relevante para essas pessoas, você pode compartilhar esse conteúdo aqui. Então, no YouTube, no Spotify você manda o link, compartilha, e aqui no Instagram, se você está ao vivo com a gente, ó, coloca numa setinha, não sei se está aqui embaixo ou está aqui do lado, tem uma setinha em algum lugar para você poder compartilhar esse conteúdo com alguém. Então, aperta nessa setinha e envia a nossa live para um amigo, para uma pessoa que precisa saber como que o solteiro pode vencer a pornografia e a masturbação, beleza? Bom dia, Afonso, seja bem-vindo, meu irmão. Todo mundo que tá chegando aí, deixa sua curtida e deixa também um comentário, um bom dia para eu saber que você tá comigo, beleza? Concluindo a nossa introdução aqui, como você talvez já saiba, esse aqui é um conteúdo de aquecimento para algo maior que está por vir, que é o escape. O escape é um evento ao vivo, online e gratuito para quem é cristão e quer sair da prisão da pornografia e da masturbação. Então você é cristão e quer sair dessa prisão em 2023, você precisa estar com a gente no escape. E essa aqui é mais uma live de aquecimento para o escape. Por quê? O escape acontece lá nos dias 23, 25 e 27 de janeiro. Tá chegando a hora, faltam menos de 10 dias agora, hein? E se você quer participar com a gente, quer conhecer esse caminho para sair da prisão da pornografia e da masturbação, precisa estar com a gente, precisa participar. Dias 23, 25 e 27 de janeiro, você vai participar desse evento, o maior evento que já realizamos para ajudar cristãos na luta contra a pornografia e masturbação. Para se inscrever, você vai lá no nosso link na bio aqui no Instagram, e se você tá com a gente no YouTube, no Spotify, o link tá na descrição desse conteúdo, tá certo? E esse aqui é mais um conteúdo, essa live de hoje que eu tô fazendo agora é uma live de aquecimento para o escape. Já tivemos muitos outros temas aqui ao longo dessa semana que estamos concluindo. Falamos a respeito de como vencer os desafios das redes sociais, falamos sobre gatilhos, como o gatilho do tédio, falamos sobre diversos temas muito importantes para quem está nessa luta. E se você não viu esses conteúdos, vai ali no nosso feed no Instagram, vai no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Spotify, pega os replays e assiste, porque isso tudo vai ajudar você nessa batalha, tá certo? E vai ajudar você a chegar aquecido para o escape. Muito bem, guerreiros, quem já chegou comigo, deixa o seu bom dia então, deixa o seu coraçãozinho, que agora a gente vai mergulhar no nosso tema de hoje, tá certo? O solteiro e a batalha contra a pornografia e masturbação. Primeiro, só responde para mim aqui nos comentários se você é solteiro ou se você é casado, só para eu ter uma ideia quem tá junto com a gente aqui. Por quê? Quem tá com a gente no ministério O Mal Que Eu Não Quero, se a gente olhar estatisticamente,
existe uma pequena porcentagem a mais de solteiros que estão com a gente. Então, a gente tem mais solteiros do que casados. Então, essa temática é muito importante. Então, quando eu falo geralmente de temas relacionados ao casamento, muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, vem gente falando: "Ô, Miguel, mas e os solteiros? Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com esse problema?" Então, agora é a hora da gente trabalhar especificamente esse tema, para a gente poder vencer esses desafios da pornografia e da masturbação sendo solteiro, tá certo? Bom dia, Cosme, tudo bem, meu irmão? Ó, os guerreiros estão respondendo aqui. Marcone, Igor, o pessoal tá respondendo aqui. Solteiro, beleza, legal. Então vocês estão no lugar certo. Quem é solteiro tá no lugar certo, e quem é casado vai também poder aproveitar conteúdos bem importantes, porque isso aqui tem a ver com mais do que estado civil, tá certo? Essa nossa luta não tem uma relação tão direta assim com o estado civil como você vai ver, mas tem a ver com algo mais profundo, que é o que a gente vai trabalhar nessa nossa live de hoje, tá certo? Bom dia, Cris, a paz, meu irmão. Igor comentando: quando você é solteiro cristão e já teve uma vida sexual ativa, vamos falar a respeito disso também. Vamos lá, vamos pra cima, guerreiros. Qual que é a situação aqui? O cara é solteiro, a menina é solteira, tá cheio de desejo, cheio de vontade, e aí não tem como satisfazer, né? Qual que é a grande dor aqui da pessoa do cristão que é solteiro? Como que a gente faz? Poxa, Miguel, eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu tenho impulsos sexuais aqui em mim, e eu quero satisfazer esses desejos. Eu sinto isso no meu corpo, eu sinto isso na minha mente, eu quero ter satisfação. Mas eu sou solteiro. Eu não tenho uma pessoa, não tenho um casamento. Eu sei que Deus planejou para o ser humano que ele se unisse, um homem e uma mulher, num casamento, e aí dentro do casamento vivesse essa satisfação sexual. Eu sei que esse é o bom plano de Deus, só que eu ainda não tô lá, não tá na minha fase da vida ainda. Eu não cheguei nesse momento. Ou eu nem sei se eu vou chegar um dia nesse momento de estar casado com alguém e poder ter essa experiência de acordo com a vontade de Deus certinho dentro do casamento. Então fica muito difícil. Como é que eu resolvo essa situação? É uma dor, eu entendo você. Não é fácil mesmo, porque os impulsos, eles estão aqui dentro de nós. O desejo está dentro de nós. Foi Deus que criou esse corpo aqui que está querendo ter algum tipo de satisfação, ter prazer sexual. Isso é algo bom, isso não é algo ruim. A primeira coisa pra gente entender aqui é que sexualidade não é algo do capeta, entendeu? Sexo não é criação do diabo, não. Se você tem desejos, se você tem vontade sexual, não fica achando que isso aí é obra do diabo na tua vida, não. Isso aqui é obra de Deus. Foi Ele quem criou o desejo sexual, foi Ele quem criou o sexo. E Ele quem criou, inclusive, esse espaço, esse lugar que é o casamento, para que homem e mulher possam ter satisfação sexual um com o outro. Agora, eu ainda não tô lá. Eu nem sei se eu vou chegar lá no casamento. E aí? Como é que eu resolvo essa situação? Primeiro, vamos falar das estatísticas, para você ter um pouquinho de noção do que acontece quando uma pessoa se casa, tá certo? Então, você que é solteiro, você quer saber: Miguel, será que, cara, quando eu casar eu vou resolver? Vai resolver o problema? Vamos olhar o que as estatísticas mostram pra gente. A gente tem um levantamento que mostrou pra gente o seguinte: comparação entre solteiros e casados no consumo de pornografia e masturbação. Quem será que consome mais, hein? Você que tá comigo aí, quem será que consome mais? Será que são os solteiros ou será que são os casados? Talvez no primeiro momento você possa pensar assim: cara, com certeza são os solteiros que consomem mais. Afinal de contas, pessoa que se casa não vai ter mais interesse. Pra que ele vai querer pornografia, masturbação, quando tem a oportunidade de ter o sexo com o seu cônjuge? Aí que as estatísticas vão mostrar pra gente algo muito, muito curioso. Presta atenção nisso aqui. 71% dos solteiros, ou seja, uma porcentagem alta, né? Uma porcentagem grande, 71%. Se a gente tivesse 10 pessoas, 7 pessoas, é bastante gente, acessam pornografia pelo menos uma vez por mês. Isso considerando entre os solteiros, tá certo? Então, se a gente considerar que uma queda uma vez por mês já é algo que frustra a gente, já é algo que entristece demais a gente não quer isso, a gente quer ficar longe desse negócio.
mas, puxa, não consigo passar de um mês sem isso. 71% dos solteiros estão nessa situação. É muita gente. Pensa só no tanto de gente que você conhece. 71% das pessoas, estatisticamente, tem um problema com a pornografia e com a masturbação, se elas são solteiras. Agora, e os casados? Miguel, será que os casados... Não, os casados não é possível. Deve ser no máximo 5%, né? Deve ter muito menos gente com esse problema entre os casados. Guerreiro, não é isso que as estatísticas mostram pra gente. Quando a gente vai olhar para os dados, a gente vai ver que 71% dos solteiros tem um problema com a pornografia e masturbação. Mas sabe qual que é a porcentagem dos casados? 58%. 58%. Veja que a diferença é mínima. É de um pouco menos de 13% a diferença. Ou seja, se tinha, vamos colocar em números arredondados aqui, 70% dos solteiros e 58%, a gente arredonda um pouquinho para 60%, só para ficar arredondado aqui, 70%, 60%. Cara, só teve 10% ali que, quando se casaram, pararam de consumir pornografia, pararam de praticar masturbação. O resto tudo continuou. Então, cara, se você tem a expectativa de que, nossa, quando eu me casar, aí o problema vai se resolver. Guerreiro, entenda que essa expectativa, ela vai ser frustrada. Estatisticamente, essa expectativa vai ser frustrada. O casamento não vai resolver o seu problema. E como a gente vai ver mais pra frente aqui, a gente vai ver que o casamento pode até tornar as coisas mais difíceis para quem tá na luta contra a pornografia e masturbação. Ou seja, 7 em cada 10 solteiros veem. 6 em cada 10 casados veem pornografia, praticam masturbação. Meu amigo, e agora como é que eu resolvo esse negócio? A gente precisa entender o seguinte. A gente tem diferentes razões que nos levam às quedas. Se você quer resolver o problema com a pornografia e masturbação, você não pode ter a expectativa de que o casamento simplesmente vai resolver essa situação para você. Não. Por quê? Porque existem diferentes razões que levam as pessoas às quedas. E aqui entra um princípio muito importante, que é você começar a olhar para o que está empurrando você para as quedas. Eu sou solteiro, eu estou solteiro. O que está me levando para a queda? Será que é o fato de eu não ter um casamento? Ou será que são outras situações da minha vida? Às vezes, pode ser que as situações que estão levando você para pornografia e masturbação tem a ver com o tédio. Tem a ver com o tédio, tem a ver com... Cara, eu não tenho... Às vezes eu chego em casa e aí eu não tenho muita coisa para fazer, eu já terminei todas as minhas atividades e aí acaba que eu fico ali muito de bobeira com o celular, eu fico muito de bobeira na internet. E aí ficando de bobeira, com acesso à internet, com acesso a esse canal, a esse meio que permite a você ter contato com pornografia, ter contato com imagens sensuais, porque não se engane, pornografia não está só nos sites explícitos, pornografia está também nas redes sociais e cada vez mais aparecendo em conteúdos de vídeos de pessoas fazendo dancinhas provocantes, pessoas com roupas de baixo, com tudo aparecendo para você. Não se engane, porque pornografia não está só nos sites explícitos, pornografia está nas redes sociais também. E aí, de repente, você se vê de bobeira, você se vê entediado, você se vê procurando ali naquela telinha algum tipo de entretenimento para você. E muitas vezes você nem vai procurar aquele entretenimento necessariamente com pornografia, com conteúdos sensuais, mas você vai procurar com outras coisas. Você vai procurar nos seus perfis aí preferidos das redes sociais. Você vai até, algumas vezes, bem intencionado, procurar informação de alguma coisa. Mas ali no meio acaba aparecendo para você. E aí quando você menos espera, você já está ali prostrado de novo. Caindo de novo na pornografia e na masturbação. Então veja, que uma pessoa que é solteira, que está solteira, ela está pensando, não, meu problema é o casamento. De repente ela vai começar a olhar um pouco mais profundamente para a sua vida, vai começar a olhar com um pouco mais de atenção para a sua vida e vai entender que, poxa, na verdade mesmo, é o tédio. Na verdade mesmo, é a falta de propósito com o tempo que eu tenho. Na verdade mesmo, é eu ficar aqui com as redes sociais, com o celular, com o computador, de bobeira.
Entende? Não é o simples fato de você não ser casado, mas existem muitas razões diferentes. E essas razões que levam as pessoas às quedas, a gente chama de gatilhos. Gatilhos da pornografia e da masturbação. É esse tipo de situação que a gente, independente se você é solteiro ou se você é casado, precisa começar a identificar quais são os seus gatilhos. Porque, guerreiro, não tem como você querer vencer a pornografia e masturbação pegando a fórmula mágica que funcionou para outra pessoa. Porque alguma pessoa vai dizer para você, não, ó, para mim, o que funcionou mesmo foi jejum e oração. Para mim, o que funcionou foi jejum e oração. Então, façam jejum e oração que vocês vão conseguir também. Não necessariamente. Não necessariamente. Entenda que os gatilhos daquela pessoa poderiam ser alguns gatilhos que o jejum e a oração ajudaram extremamente ela nisso. E a gente sendo cristão, a gente vai entender que a prática do jejum ela vai gerar a gente, vai trazer pra gente uma disciplina, vai trazer pra gente uma consciência maior sobre o nosso corpo, sobre os nossos desejos. Pode ser bom, pode ajudar. A oração, sem palavras, né? Oração é algo, é como respirar para quem é cristão. A gente está falando com Deus constantemente, né? Jejum e oração são práticas que podem fazer parte da nossa vida e que devem fazer parte da nossa vida como cristão, mas não necessariamente elas vão ajudar você tão diretamente na sua luta contra a pornografia e masturbação. Por exemplo, se a gente continuar falando do gatilho do tédio, o que o jejum vai ajudar você em relação ao gatilho do tédio? De forma bem direta. Às vezes fica um pouco descompassado. Às vezes a gente vai começar a ver que, poxa, peraí, o que o jejum vai me ajudar? Não necessariamente ele vai ser uma ajuda específica. Então eu preciso começar a mapear quais são os meus gatilhos. Você que é solteiro, você que é casado, você precisa identificar quais são as suas situações. O que está empurrando você para pornografia e para masturbação? Quais são as dores da sua vida? Será que é o fato de você estar sozinho demais? Cara, eu passo tempo demais sozinho. E aí, como eu tô sozinho, não tem ninguém me olhando, aí eu acabo ali, ó, pegando o meu celularzinho, pegando a tecnologia, ou me entretendo com os meus pensamentos. Não tem ninguém em casa mesmo, não tem ninguém ao meu redor. Então você vai ver que é o fato de você estar sozinho que está empurrando você pro abismo, que está colocando em você aquelas travas da prisão da pornografia e da masturbação. É o tédio, é a solidão, às vezes vão ser as próprias redes sociais, porque você não cuida bem do seu algoritmo aí, você está o tempo todo recebendo influência dos conteúdos pornográficos, sensuais. De repente você está em grupos de WhatsApp que estão trazendo para você esse tipo de conteúdo. Esses espaços, essas dores, essas situações da vida vão se tornar gatilhos. E aí, presta atenção nisso aqui, aí você vai começar a perceber, cara, na verdade mesmo, o grande problema é que eu sou como se fosse um soldado, um guerreiro que está numa batalha e que está o tempo todo tem flechas vindo na sua direção. O tempo todo, ó, tem uma flecha passando, tem uma flecha passando. E essas flechas são as tentações que vêm para você. Tem tentações vindo nas redes sociais, tentações que aparecem para você nos grupos de WhatsApp que você participa, tentações que aparecem às vezes nas próprias conversas com amigos. Quem aí nunca teve de repente um grupo de amigos que começou a falar bobagem e aquilo ali começa a gerar uma tentação para você, porque você, quando você menos espera, você já está imaginando coisas, você já está lembrando de coisas, você já está aqui ó, cultivando no seu coração aqueles pensamentos impuros. Redes sociais, grupos de WhatsApp, conversas com as pessoas, às vezes músicas, às vezes até mesmo músicas. Cara, no mundo pornificado que a gente tá, você vai ver cada vez mais músicas que são pura tentação para você, que estão gerando em você pensamentos que são completamente sensualizados, que são completamente aonde você está tratando mulheres, principalmente, como objetos, como se fosse um objeto ali simplesmente para satisfazer você. Músicas, cara, um mundo pornificado que a gente vive é tentação para todo lado. E aí você vai começar a ver que as tentações também estão dentro de você. Estão aqui na sua mente, nas suas lembranças, dos conteúdos que você já viu. Você começa a lembrar de coisas que você já viu. Você começa a fantasiar, a imaginar.
Tudo isso gera tentação, tudo isso são como se fossem flechas sendo atiradas na sua direção. Então você é como se fosse um soldado, que você está no meio de um campo de batalha e tem flechas vindo na sua direção o tempo todo. O que a grande maioria das pessoas tenta fazer? A grande maioria das pessoas tenta sair dessa situação procurando uma solução que é a que vai resolver todos os problemas de uma vez só. Ou seja, a pessoa está achando que o casamento vai ser como se fosse um escudo que vai revestir ela inteira. Como se fosse uma armadura que vai assim, ó, cair perfeitamente no seu corpo e vai blindar você contra as flechas, as tentações. Muitas pessoas têm essa expectativa de que o casamento vai ser uma armadura que vai blindar você contra as flechas, as tentações que estão ao seu redor o tempo todo. E guerreiro, você precisa entender. Se assim fosse, se as coisas fossem assim mesmo, a gente não ia ver essas estatísticas que eu falei para vocês no começo dessa nossa conversa. Se as coisas realmente fossem assim, a gente ia ver que quem é casado não consome pornografia, não pratica masturbação. Se casamento fosse solução para o problema da pornografia e masturbação, pessoas casadas não teriam esse problema. Concorda comigo ou não? Mas a grande realidade é que a diferença entre os solteiros e os casados é pequena. Solteiros, 7 em cada 10 estão com esse problema. Casados, 6 em cada 10. Só teve um ali que disse que não pratica mais. E aí? Como é que a gente resolve esse problema sendo solteiro? Como é que a gente lida com essa situação? Então aqui eu quero passar para você 3 princípios. 3 princípios que você vai poder aplicar na sua vida sendo solteiro. Miguel, eu não sou casado ainda. Maravilha, essa aqui é para você. Essa aqui é para você aplicar na sua vida agora. Antes que você se engate aí num casamento com a expectativa de que ele vai resolver o seu problema, tá certo? Então, o primeiro princípio é casamento não resolve o problema. A gente já falou a respeito disso aqui, mas eu quero cravar isso aqui na sua mente. Eu quero que você entenda isso aqui e que você abrace isso como uma verdade. Que você não comece a colocar isso como uma desculpinha para sua vida. Ah, não, é porque eu sou solteiro, é mais difícil para mim. Não. Presta atenção nisso aqui. Primeiro, casamento não vai livrar você da pornografia e da masturbação. Por quê? Porque não é o fato de você ser solteiro que prende você a esse vício. Nós já falamos a respeito disso aqui. Existem realidades que estão além do fato de eu ser solteiro. E você precisa começar a mapear essas situações na sua vida. Precisa identificar quais são os contextos que estão gerando as minhas quedas. Será que eu estou tendo quedas quando eu estou sozinho? Será que eu estou tendo quedas quando eu estou entediado? Será que é quando eu vou em determinados lugares? Será que é quando eu converso com determinadas pessoas? Será que é quando eu acesso determinadas redes sociais? Será que é quando eu estou numa situação psicológica determinada, de estresse, de frustração? Você vai começar a mapear essas situações na sua vida. Como que você vai fazer isso? Observação. Você precisa começar a se observar e começar a parar e respirar assim, ó, peraí, cara. Eu quero vencer esse negócio. Quero vencer a pornografia e a masturbação. Eu preciso identificar o que está me empurrando para isso. E aí você vai começar a mapear essas situações. Você vai começar a se observar. E começar a ver assim, cara, muitas vezes eu caio depois do meu trabalho, depois de um dia exaustivo de estudos. Eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô frustrado com a vida em geral. E aí eu tô procurando na pornografia e na masturbação uma espécie de alívio para essas minhas dores. Então, não é o casamento que vai livrar você, porque não é o fato de você ser solteiro que está levando você para pornografia e para masturbação. Existem muitas razões. Você precisa identificar esses gatilhos e ser direto para resolver esses gatilhos seus. Tem pessoas que vão com essa expectativa de que o casamento vai resolver o seu problema e aí acabam gerando problemas maiores. Por quê? Porque você coloca sobre a sua esposa, sobre o seu cônjuge, um fardo que ele não tem condições de carregar. Presta atenção nisso aqui. A sua esposa não tem condições de carregar o fardo, que é livrar você da pornografia e da masturbação.
Não tem como. Não tem como. Quem vai com essa expectativa para o casamento vai ter chances dobradas de ver esse casamento acabar num divórcio. Isso aqui é estatístico, tá certo? Pessoas casadas que consomem pornografia, que praticam a masturbação, têm chances dobradas de vivenciar um divórcio. Não fique achando que o casamento vai resolver o seu problema. Ele pode trazer mais dificuldades. Sabe por quê? Porque quem vai pro casamento com a expectativa de que essa relação, esse relacionamento vai resolver o seu problema, acaba tornando o seu casamento em um ídolo. Você acaba achando que a sua esposa vai ser a solução pro seu problema, que o sexo dentro do casamento vai ser a solução pro seu problema. Com isso você está tornando aquilo ali um ídolo. O que é um ídolo? Na linguagem bíblica, a gente vai ver que o ídolo é aquilo que a gente coloca num patamar que está no mesmo nível de Deus ou até mais alto do que Deus. É algo que a gente coloca no lugar de Deus. Ou seja, nós temos um Deus que promete para nós estar conosco em meio às nossas maiores dificuldades, que veio até nós na cruz, morrer, que ressuscitou para nos salvar, para ser a solução para os nossos problemas, para ser a salvação para o nosso pecado. Só que aí, na prática, o Deus funcional que a gente começa a usar se torna o sexo, se torna esse casamento. Você começa a colocar no seu casamento futuro, você coloca no sexo futuro que você quer ter, essa expectativa de que ele vai ser como um Deus para você, de que ele vai resolver para você os seus problemas. E assim você começa a tratar o casamento como uma idolatria. A gente precisa cuidar do nosso coração. A gente precisa cuidar dessas inclinações. Porque muitas pessoas estão achando que o casamento vai resolver o seu problema, só que quem chega num casamento com essa expectativa vai trazer problemas ainda maiores para o seu casamento. Vai trazer para sua esposa uma pessoa infantilizada. Imagina você chegar um dia no casamento, quando você for vivenciar essa experiência com a sua esposa, e ela tem em você uma pessoa infantilizada, que está com a expectativa de que ela que vai resolver o seu problema, que está com a expectativa de que tem que ter sexo o tempo todo, porque senão, aí como é que fica a minha situação, né? Aí eu vou cair na pornografia, na masturbação. Você vai ser alguém infantil diante de uma mulher, ou para as mulheres, você vai ser alguém infantil diante de um homem, esperando que essa pessoa resolva o seu problema com a pornografia, com a masturbação. Guerreiro, casamento não resolve o problema. Casamento pode tornar o problema ainda mais difícil. Por quê? Porque no casamento a gente vai ter situações diferentes que levam as pessoas para as dificuldades. Dentro do casamento, você vai ter estresses na relação com a outra pessoa. Dentro do casamento você vai ter responsabilidades a mais do que você tem quando você é solteiro. Esses estresses, essas responsabilidades, essa dinâmica da vida compartilhada com outra pessoa pode gerar situações em que a pessoa acaba vendo, meu Deus, eu preciso de pornografia, eu preciso de masturbação, porque está muito difícil a vida. Então veja que as razões são diferentes. O solteiro, muitas vezes, vai cair na pornografia e na masturbação por causa do tédio, porque não tem tanto o que fazer assim, ou não está vendo o que ele tem para fazer. Muitas vezes por causa do desejo sexual, porque eu tenho desejos e não tenho como me satisfazer em lugar nenhum. Enquanto o casado, ele vai cair muitas vezes não pelo tédio necessariamente, mas muitas vezes pelo estresse, pelas dificuldades da vida. Muitas vezes porque a vida sexual dele não está 100% como ele gostaria. Então as razões vão ser diferentes. Só que a pessoa que vai estar aqui é a mesma. Você vai continuar sendo o mesmo. Então não chegue diante de alguém num altar. Imagina você no altar do casamento, no futuro aí, falando para sua esposa assim: eu prometo ser fiel a você. E daí ela vai perguntar, tá, mas quanto que você promete? Daí você fala assim, eu prometo 10%. 10% eu prometo, garanto. Como assim? Daí você fala assim, não, eu prometo que eu vou com você até a morte, até que a morte nos separe, eu prometo. Daí ela vai falar assim, tá, mas quanto que você promete?
Aí você responde, 10%. 10% tá comigo, garantido. Mas e os outros 90%? Não, aí os outros 90% aí vamos contar com a sorte. Mas 10% eu tenho certeza. Aí ela vai perguntar, por que você está falando isso? Daí você vai falar, não, é porque as estatísticas mostram pra gente que quando eu sou solteiro, 70% das pessoas veem pornografia. Quando eu sou casado, são 60%, então tem 10% de diferença, eu tô confiando nesses 10%. Eu tô confiando, eu tô garantindo aqui, ó, os números mostram que eu tenho 10% de chances de quando eu me casar, eu vou parar de ver pornografia. Olha que maravilhoso, é isso que eu tô prometendo pra você. Cara, que promessa que é essa que você vai fazer? Você vai se basear em pensar que, ah não, eu conheço alguém que se casou e que agora tá uma maravilha. Cara, para de contar mentira pra você mesmo. As estatísticas mostram pra gente que a diferença é mínima entre quem casa e quem é solteiro. O que você vai garantir pra sua esposa? Os 10%? E aí o resto fica na sorte? O resto fica nas costas dela? Ou você vai fazer a sua parte enquanto você ainda é solteiro e se transformar na melhor pessoa para o seu futuro cônjuge? Ou independente se você não vai se casar, eu não vou idolatrar o casamento, eu não vou idolatrar o sexo. Eu vou dar o meu 100% de comprometimento para Deus. E não ficar contando com a sorte, com o tempo, com o acaso, com um casamento. Não, eu vou contar com o meu comprometimento diante de Deus e falar assim, Deus, eu quero me livrar desse negócio. Agora mesmo, enquanto eu sou solteiro. Então o primeiro princípio é, o casamento não vai livrar você da pornografia e da masturbação. Segundo princípio, use seu tempo e energia para a glória de Deus. Use seu tempo e energia para a glória de Deus. Guerreiro, como eu falei para você, a grande maioria dos solteiros vem falar para mim, Miguel, o meu desafio é tédio. O meu desafio é, eu sou solteiro, eu estou sozinho, eu não tenho responsabilidades por outra pessoa, eu estou muitas vezes entediado. Seja quais forem as situações da vida, você está lutando contra esse tédio. Porque esse tédio está empurrando você para procurar satisfação nas telinhas, procurar satisfação no seu cérebro, nos seus pensamentos e na pornografia e na masturbação. O tédio muitas vezes está sendo um gatilho para você. Então qual que é o segundo princípio? Use o seu tempo e energia para a glória de Deus. Cara, você é solteiro. Você não tem as responsabilidades que alguém casado tem, né? Porque alguém casado tem que dar satisfação para sua esposa, tem que falar, ó, amor, tô indo em tal lugar. É claro, tem que posicionar outra pessoa. Não pode seguir vivendo a vida como se não tivesse conectado a outra pessoa. Não, a gente tá ali, ó, numa parceria, né? E aqui eu não tô falando de, o meu policial aqui que tá me vigiando. Não, tô falando de vida real aqui, de você estar compartilhando com outra pessoa. A gente tem planos em conjunto, a gente tem metas em conjunto, a gente divide dores, a gente divide sorrisos. É uma vida que está sendo compartilhada. Então, se você pensar bem, o tempo da pessoa que é casada, ele está sendo compartilhado com outra pessoa. Muitas vezes, os desejos de um dos cônjuges vão estar em conflito com os desejos do outro. E aí você tem que chegar num meio termo. Ou, de repente, vai optar por um dos dois. E aí você está o tempo todo nessa dança aqui. O tempo todo girando nesse relacionamento aqui em que você está com responsabilidade sobre o outro. Em que você tem tempo sendo dividido. Em que você tem energia sendo dividida. Quem é solteiro, não. Quem é solteiro está aqui, ó. Você tem o seu tempo, tem a sua energia. E você não tem essa responsabilidade para com outra pessoa. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa bênção? Olhe para isso como uma bênção. E eu não estou dizendo que o casamento não seja uma bênção, não. Que a vida compartilhada não seja uma bênção, não. Pelo contrário. São bênçãos diferentes. São momentos diferentes. O casamento vai ter as suas bênçãos no compartilhar. O solteiro vai ter bênçãos diferentes. Entre elas vai ter tempo e energia que você vai ter a mais para você usar. O que você vai fazer com esse tempo e energia? Você vai passar horas e horas da madrugada vendo pornografia? Você vai se prender, se fechar nessa prisão da masturbação? Você vai condicionar o seu corpo, a sua mente, a procurar
satisfação diante de qualquer dor da vida, nesse lugar da pornografia e da masturbação? É isso que você vai fazer com o tempo e a energia que você tem? Enquanto você miseravelmente espera por um dia em que você vai se casar, com a expectativa de que esse casamento livre você da pornografia e da masturbação? Guerreiro, tempo e energia são uma bênção muito grande. Cada segundo da sua vida importa. Cada minuto da sua vida importa. E Deus tem um propósito para a nossa vida. E Deus tem um propósito para cada fase da nossa vida. Eu sou solteiro. O que eu faço com o tempo e energia que eu tenho? Guerreiro, use para a glória de Deus. Esse é o segundo princípio. Quer ficar longe da pornografia e da masturbação? Use o seu tempo e a sua energia para a glória de Deus. Se engaje naquilo que você faz. Você estuda? Você trabalha? Você tem essas responsabilidades? Não, eu estudo, eu sou um estudante. Eu sou um trabalhador. Ou as duas coisas, eu estudo e trabalho também. Cara, se engaja, se esforça. Inclusive, porque isso aqui vai livrar você, de ter tempo e energia de sobra lá, perdendo para pornografia e para masturbação. Não. Chegou em casa, estuda mais. Trabalha um pouco a mais. Faz valer esse momento da sua vida. Usa isso para a glória de Deus. Usa isso para você se tornar um profissional cada vez melhor. Usa isso para você poder ter mais sucesso na sua vida. Para você poder crescer. Usa esse tempo e energia não jogando fora. Não jogando fora com pornografia e com masturbação. Usa isso para se desenvolver. Para se tornar alguém melhor. Para abençoar pessoas com os seus estudos, com o seu trabalho. Além dessas responsabilidades da vida, olha para os seus relacionamentos. Ah, Miguel, eu sou solteiro, eu moro sozinho. Cara, você não tem família? Você não tem amigos? Você não tem pessoas próximas? Pessoas da sua igreja? Você tem pessoas com quem você se relaciona. Você tem pessoas que passam pela sua vida. E você tem um chamado para ser uma bênção na vida dessas pessoas. Para você levar a graça de Deus para a vida dessas pessoas também. Para você amar essas pessoas, para você servir essas pessoas. Cultivar suas amizades é algo que envolve tempo, que envolve energia. Use seu tempo e energia para a glória de Deus, inclusive nos seus relacionamentos. Quem é um amigo próximo a você, que está precisando da tua atenção, que de repente está precisando do teu cuidado, está precisando de uma oração, está precisando de você, especificamente de você, da tua companhia. Olha ao seu redor. Você vai ver que tem pessoas precisando de você. E aí, com isso, você vai começar a olhar para o tédio de uma forma diferente. Porque você que, de repente, se flagra muitas vezes entediado, porque, eu sou solteiro, eu não tenho tantas responsabilidades, então eu tô sempre entediado e caio na pornografia e na masturbação. Cara, a gente tem que dar um giro nessa vida como um todo e olhar assim, cara, que tédio é esse? Que tempo e energia desperdiçados são esses? Não, eu tenho amigos que precisam de mim, eu tenho um irmão na fé aqui, que tá precisando que eu esteja lá. Eu nem sei muito bem como que eu vou ajudar ele, mas eu vou estar lá, eu vou falar, meu irmão, e aí, como é que você tá? O que você tá precisando? Sobre o que você quer conversar? Como é que tá? Quais são as dificuldades que você tá passando? Vamos enfrentar elas juntos? Você pode ser bênção na vida de pessoas que estão ao seu redor. E esse é um chamado que nós temos. Deus fala pra gente. Primeira coisa, primeiro, o maior mandamento de todos. Ame a Deus. Segundo, ame ao próximo. Assim como você ama você mesmo. Então use o seu tempo e a sua energia para a glória de Deus. Também nos seus relacionamentos, com a sua família. Olha para a sua família. Veja como que você pode ser bênção para a sua família. Aí a gente falou de responsabilidades, trabalho, estudo. A gente falou de relacionamentos, amizades, família. Aí a gente pode falar também de igreja, a gente pode falar também de servir o corpo de Cristo, servir a igreja. Cara, se engaja na tua igreja local, você é solteiro, você tem tempo, você tem energia para você dedicar. Que às vezes as pessoas que estão casadas vão ter menos do que você. Então use esse tempo para a glória de Deus, use essa energia para a glória de Deus, inclusive na sua igreja local. Se engajando naquilo que está acontecendo, servindo as pessoas, com quaisquer dons que você tenha. De repente você tem o dom, você tem habilidades que vão ajudar você a pregar a palavra, ou a participar do louvor, ou então a receber as pessoas, ou ajudar a organizar o templo, ou ajudar nas missões que acontecem, ou ajudar a fazer o lanche.
ou ajudar a cuidar das crianças, ou ajudar a vigiar os carros. Cara, tem muita coisa para ser feita só pensando ali no espaço de templo da igreja local. Aí a gente vai ver que a igreja local tem uma missão bem mais ampla que essa, e aí você vai começar a ver, cara, eu posso usar o meu tempo e a minha energia, não com pornografia, não com masturbação, mas eu posso usar servindo a minha igreja local. Olha que maravilha, olha que bênção. Você tem tempo e energia. Use para a glória de Deus. Esse é o segundo princípio. Então, primeiro, casamento não livra você da pornografia e da masturbação. Segundo, tá entediado? Use o seu tempo e a sua energia para a glória de Deus. E o terceiro princípio tem a ver com o desejo. Desejo. Tá fazendo sentido para você? Deixa um coraçãozinho aqui para eu saber. Agora, aperta, explode esse coraçãozinho para eu saber se tá te ajudando, se tá fazendo sentido. Você que tá com a gente no YouTube, no Spotify, dá uma curtida aqui e se inscreve nas nossas redes aí, beleza? Terceiro princípio, guerreiro. Como que a gente lida com o desejo? Miguel, eu sou solteiro, eu tenho essa dificuldade, cara, eu tenho desejos aqui, como é que eu faço para resistir? Terceiro princípio. Cara, você não é um escravo dos seus desejos. Você não é um escravo dos seus desejos. Tudo bem, você não tem a oportunidade ainda de ter a satisfação sexual dentro do casamento, dentro do sexo, com a esposa. Ainda não existe essa possibilidade para você. Mas, um parênteses aqui, lembre-se que o casamento não vai solucionar, não. Lembre-se que o casamento não vai ser sexo o tempo todo, satisfação o tempo todo. Não, 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 não. A vida continua sendo difícil, tá certo? E você vai ter essa oportunidade de ter satisfação, mas não é aquilo que vai resolver o seu problema. É o primeiro princípio, casamento não resolve o problema. Agora, fechando parênteses, voltando aqui. Miguel, eu tenho desejos, eu tenho vontades sexuais e eu não tenho como, porque eu não sou casado. Como é que eu faço? Como é que eu faço com esses desejos? Terceiro princípio, você não é um escravo do seu desejo. A palavra diz pra gente o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. E segunda coisa, todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei dominado por nenhuma delas. Ou seja, aquilo que é lícito, aquilo que faz parte da vontade de Deus, como por exemplo a vida sexual, como por exemplo a sexualidade, como por exemplo esses impulsos que você tem, a gente já falou aqui. Sexo é algo que Deus criou. É algo bom. É algo bom. É lícito. É bom que você possa desfrutar disso dentro da relação de casamento, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, nem todas elas me convêm. Se você é solteiro, se você está solteiro, o sexo ainda não vai ser algo que você vai consumar. Não vai fazer parte da forma de você satisfazer esses desejos sexuais. Mas, e aqui que entra a chave para a gente resolver esse problema. Existem outros mecanismos para a gente aliviar essas tensões. Existem outros mecanismos para a gente liberar esses impulsos que a gente tem. E para a gente entender esses mecanismos, a gente precisa entender como que funciona o nosso corpo, como que funciona a nossa mente, como que funciona o prazer na nossa vida. Porque aqui a gente está falando de prazer. E a gente tem na nossa mente, no nosso cérebro, um sistema de recompensas. Existe esse mecanismo. E é esse sistema de recompensas que move a gente, que leva a nós a termos o desejo sexual. É o fato de você querer ter prazer que move uma pessoa a ter o desejo sexual, a ter essa vontade. Então existe em você um chipzinho, um drivezinho que faz com que você queira ter prazer. Prazer. Ok? Agora, qual que é a grande sacada aqui? O prazer não tem partido político, tá? O prazer não tem uma banda preferida. O prazer, ele não tem um determinado viés filosófico, não. O prazer é algo biológico, é algo químico, é algo que tem a ver simplesmente com hormônios que acontecem aqui no seu cérebro. Você fica pensando que não, meu prazer é um prazer sexual, eu tenho essas urgências. Guerreiro, não é assim que funciona o seu corpo. Não é assim que funciona a sua mente.
Talvez isso aqui seja novidade para você, mas você precisa entender que prazer é uma coisinha química que está acontecendo aqui na sua mente, no seu cérebro. É uma sensação. Se você vê uma paisagem muito maravilhosa, talvez você já tenha tido essa experiência de você ver um pôr do sol muito lindo, sabe? Talvez você já tenha feito uma trilha e subido num morro aí na sua cidade para você poder ver uma paisagem muito bonita. Talvez você já tenha ido a uma praia muito bonita e você viu assim aquele marzão aberto, aquele sol, sabe? Aquela cena linda da natureza. Quando você vê uma cena como essa, o que acontece? Você sente prazer. Você sente uma sensação química de algo bom acontecendo, uma recompensa, porque você está vendo alguma coisa que estimula os seus sentidos. Você está vendo alguma coisa bela. Você está vendo a natureza e está tendo prazer com aquilo. A mesma coisa acontece quando você ouve uma música que você gosta. Qual que é a tua música preferida? Cara, eu gosto muito da música X aqui. Eu, por exemplo, gosto de rock. Cara, tem algumas músicas, alguns solos de guitarra que eu escuto que me trazem lágrimas. Porque eu fico emocionado, eu acho aquilo muito lindo, aquilo traz pra mim prazer. Eu escuto aquilo e nossa, eu acho isso maravilhoso. E talvez o seu gosto musical seja diferente do meu, mas de repente pode ser que tenham algumas músicas, alguns tipos de música, algumas letras que vão emocionar você, que vão trazer prazer pra você. A gente pode falar de comida. Qual que é a sua comida preferida? O que você gosta de comer, de colocar assim... Ai, sabe aquele churrasco gostoso, assim? Tá no ponto, assim, você come aquela carne, assim, nossa, aquilo ali traz, chega a saliva, assim, traz prazer pra você. O que eu tô dizendo com tudo isso? Tô dizendo pra você que o prazer, ele não tem uma opção política, ele não tem uma fonte filosófica, ele não é só de um jeito. O prazer, ele não vem só com o sexo. O prazer pode vir de fontes muito diferentes na nossa vida. Qual que é o grande problema? O problema é que a gente está virando um escravo de procurar prazer só na pornografia, só na masturbação. E se você é solteiro, você ainda fica com essa pulga atrás da orelha. Você fica pensando assim, não, peraí, talvez o sexo seja quando eu tiver o sexo, daí eu vou ter a satisfação. Então esse que está sendo o meu problema. Não. O problema é que você não está dominando o prazer na sua vida. O problema é que você se tornou um escravo do prazer. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nenhuma coisa me domine. Ou seja, terceiro princípio, você não pode ser um escravo do prazer. Você precisa dominar o prazer. Você precisa tornar esse sistema de recompensas o seu servo. O seu servo. Como que eu faço isso? A gente vai ter 3 atitudes para você lidar com o prazer na sua vida. Primeiro, identificar o que traz prazer para você. O que traz prazer para você? O que ativa os seus sentidos? O que faz você se sentir bem? Fazer exercício físico numa academia? Fazer um exercício físico jogando futebol? Fazer um exercício físico correndo na rua? Que tipo de exercício físico traz prazer pra você, que você se sente bem fazendo? Ah, Miguel, não sei, faz muito tempo que eu não faço exercício. Então vai fazer, vai experimentar. Usa o tempo e energia que você tem pra praticar um exercício físico. Percebe que eu não tô dando uma diquinha besta pra você, falando, faça exercício físico. Não, eu tô falando pra você assim, ó. Procure qual que é a prática de exercício físico que traz prazer pra você, que você se sente satisfeito. Porque isso é uma forma intencional de você começar a mostrar para sua mente, a mostrar para o seu corpo que existem outras fontes para você ter prazer. Não é só na pornografia e na masturbação que a gente tem aqueles hormônios aqui que vêm na nossa mente, que eu tenho o prazer vindo de uma forma química para mim. Não, existem outras fontes. Então eu posso procurar na prática do exercício físico, eu posso procurar na minha alimentação. Como é que eu posso me alimentar melhor de uma forma que eu tenha prazer com o alimento que eu tenho? Então eu vou começar a identificar quais são as músicas que eu gosto de ouvir e vou começar a, segunda coisa, ser intencional para implementar hábitos com esses prazeres da minha vida.
Então, cara, eu gosto de determinado tipo de exercício físico, eu gosto de determinado tipo de alimento, eu gosto de determinado tipo de música, eu vou tornar aquilo ali um hábito na minha vida. Eu vou todos os dias, quando eu for pro trabalho, colocar as músicas que eu gosto pra tocar. Eu gosto de um louvor aqui de uma banda X, eu coloco ela pra tocar e chego com mais prazer na minha mente. Eu gosto de uma determinada comida aqui, eu gosto de um chocolatinho. Ah, vai tornar um vício o chocolate? Não, eu pego uma medida pequena. Eu pego uma medida pequena. E aí eu torno aquilo ali um hábitozinho que é um momento de prazer. Eu pego o exercício físico que eu gostei, cara, eu gostei de praticar corrida. Então eu vou colocar aquilo ali, ó, e aqui que tá a chave do negócio. Com constância, com intencionalidade, com comprometimento. Presta atenção. Muitas pessoas querem vencer a pornografia e a masturbação e acham assim, não, eu tô comprometido, agora vai. Miguel, agora eu decidi, virou 2023, agora eu tô pronto pra vencer esse negócio. Tá, mas da onde que tá vindo esse comprometimento seu? Com o que especificamente que você tá comprometido? Não, eu tô comprometido em ficar sem pornografia, em ficar sem masturbação. Cara, isso é muito abstrato. Existem muitas outras coisinhas que você pode fazer, que você precisa fazer. São pequenos passos que fazem a diferença. Ou seja, um pequeno passo é eu definir qual que é o exercício físico que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, com que frequência que eu vou fazer. Aí você vai ser comprometido, vai ser constante em fazer aquele pequeno passo ali. Ah, vencer a pornografia e a masturbação é aqui, ó, é uma maratona. É algo mais comprido que você vai fazer. Daí você se desespera, porque, meu Deus, eu não tenho comprometimento para vencer essa grande jornada, esse grande desafio. Não, o problema é que você não está dividindo isso aqui em partes. Se a gente começar a dividir em partes, a gente vai ver que uma das partes aqui é a gente dominar o nosso prazer, e uma das partes de dominar o nosso prazer é a gente entender, cara, qual que é o exercício físico que eu vou fazer? Qual que é a prática de esporte que eu vou fazer? Com constância, com comprometimento. E aí cada passinho desse vai me ajudando a ficar cada vez mais longe da pornografia e da masturbação, cada vez mais direcionado para cumprir a vontade de Deus na minha vida. Ok? Então, você, primeiro, precisa identificar o que traz prazer para você. Segundo, ser constante e intencional em transformar essas formas de prazer na sua vida em hábitos. E terceiro, para você poder não ser um escravo do prazer, é você entender que o prazer ele precisa ser seu amigo, ok? O prazer precisa ajudar você. Porque muitas pessoas estão recorrendo à pornografia, recorrendo à prática da masturbação para encontrar prazer, aquele prazer químico do qual a gente falou. Com isso, ela está sendo uma serva do prazer. Ela está com a vida orbitando ao redor daquele Deus da pornografia e da masturbação, aquele ídolo da pornografia e da masturbação. Você não deve ser um servo do prazer, não. Você tem que tornar o prazer em seu servo. Você começar a usar o prazer na sua vida como essa fonte que leva você a querer mais, a querer se mover. Quando você começa a dominar o seu sistema de recompensas, quando você começa a sentir prazer com aquilo que você faz, você se sente mais estimulado, não é verdade? Quando você começa a atingir as suas metas no seu trabalho, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua vida com Deus, você vai se motivando. E isso se torna um bom ciclo, um ciclo virtuoso. A gente quer quebrar o círculo vicioso da pornografia e da masturbação, né? Como é que a gente faz? A gente precisa criar o círculo virtuoso, que é dominar o prazer, que é usar o prazer a nosso favor. Então, recapitulando aqui, você que é solteiro e quer vencer a pornografia e a masturbação, 3 atitudes para você, 3 princípios. Primeiro, o casamento não resolve o seu problema. Não torne o casamento um ídolo. Não vá para o casamento com essa expectativa, porque você vai piorar todas as coisas. Segundo, dificuldade dos solteiros muitas vezes é o tédio. O que eu faço com o tédio? Uso o seu tempo e a sua energia para a glória de Deus. E terceiro, Miguel, eu tô cheio de desejo, como é que eu faço? Não seja um escravo do prazer. Torne o prazer o seu próprio servo. Guerreiros, o que vocês acharam dessa live de hoje, desse conteúdo de hoje? Ajudou você que é solteiro nessa batalha? Quais os princípios que você já pode implementar na sua vida a partir de agora? O que você estava achando que era um pouquinho diferente, que você aprendeu agora? Comenta aqui.
Eu vou deixar esse replay salvo, tá? Então eu peço a você que depois, quando eu publicar ele aqui no Instagram, aqui no YouTube também ou no Spotify, deixa um comentário dizendo o que você mais gostou de aprender, o que mudou na sua forma de enxergar as coisas e como que você vai fazer para colocar isso em prática na sua vida. Comenta para mim, vai ser muito bom poder a gente seguir nesse diálogo, tá certo? E para você que, cara, entendi, Miguel, eu sou solteiro, estou solteiro e quero vencer esse negócio, quero me tornar a melhor pessoa para inclusive um dia para viver um casamento, se for da vontade de Deus. Ou se eu não for viver um casamento, que seja para eu poder abençoar as pessoas sendo solteiro a vida toda. Não importa, eu não vou tornar o casamento um ídolo, não. Eu quero servir ao meu Deus. Eu quero me livrar desse negócio de pornografia e de masturbação de uma vez por todas. Como é que a gente faz? Eu vou compartilhar com você um plano de escape, um plano de fuga. Você que está vendo a pornografia e a masturbação aprisionarem a tua vida, sabe? Aprisionar a tua vida pessoal, aprisionar a tua vida espiritual. Para muitas pessoas, a pornografia e a masturbação estão aprisionando a tua relação com Deus, a intimidade que você tem com Deus. Estão aprisionando a tua vida profissional, de você se desenvolver, de você ir para frente. Como é que eu faço para me sair dessa prisão? Eu vou compartilhar com você o plano de fuga no Escape. O Escape é um evento online, onde você vai ter assim, ó, o plano detalhado, tá certo? Para você implementar na tua vida e poder sair dessa prisão da pornografia e da masturbação. O Escape é esse evento online, dias 23, 25 e 27 de janeiro, tá chegando a hora. Você vai poder participar com a gente e conhecer esse plano para sair da prisão da pornografia e da masturbação. Você é meu convidado. Eu espero encontrar com você no Escape. Você está convidado a participar com a gente, conhecer esse plano e participar do nosso grupo que vai colocar esse plano em prática, tá certo? Dias 23, 25 e 27 de janeiro agora. Inscrições gratuitas. Para você se inscrever, como é que eu faço, Miguel? No Instagram, vai no nosso perfil, tem o nosso perfil, @malqueonãoquero, tem um linkzinho que fica ali embaixo do meu nome ali, tá? Tem um linkzinho ali, link na bio, que a gente chama, é o link no perfil, aquele linkzinho que tem no nosso perfil. No YouTube, no Spotify, o link tá aqui na descrição desse conteúdo aqui embaixo, tá certo? Então faça sua inscrição no Escape. E nós nos vemos no próximo conteúdo de aquecimento para o Escape. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.